Shabbat Shalom, amados. No vídeo de hoje vamos falar sobre sermos um com Deus. Como que Adonai quer que nós sejamos um com Ele e através do que podemos atingir esta unidade. Baruch Hashem. Então veja só. Para falar desse assunto, nós vamos fazer a gemátria do nome de Yeshua de várias formas, com vários métodos. E por que do nome de Yeshua? Porque todos os Talmidim de Yeshua afirmaram que este é o nome acima de todo nome, o nome que foi posto para a salvação de todos e pelo qual importa que sejamos salvos. Então vejamos o que a Torá Hassod tem para nos informar a respeito desse nome, já que ele ocupa um lugar de tamanho prestígio, ok? Vejamos. O primeiro método que nós vamos analisar é o método Mispar Her-Hahi, que seria o método padrão da gemátria, para se fazer gemátria e extrair o número, o valor numérico desta palavra, deste nome no nosso caso aqui. Aqui está Yeshua e a gente tem então 386 como o valor numérico do nome de Yeshua. E a gente tem um outro método da gemátria que a gente sempre aplica em associação com esse método padrão para extrair o que nós chamamos de raiz do nome, ok? E é o método Mispar Katan Misparri. É o número reduzido ou a raiz. Como que funciona? A gente pega aqui 386, que é o resultado, o valor numérico, e continua somando ele, todos os valores. 3 mais 8 mais 6 igual a 17, soma de novo, 1 mais 7 igual a 8. Tem como somar? Não, acabou. Então, encontramos a raiz. A raiz do santo nome de Yeshua é 8. E aí nós vamos associar então o que os sábios dizem a respeito do valor e do significado de cada número com o personagem que no caso nós estamos avaliando. Mas antes vamos ver aqui então um outro método. É o método Mispar Siduri. Esse método a gente vai ter aqui valores diferentes, porque segue-se esta tabela. O Mispar Siduri seria números ordinários correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até o 22. Certinho, sem nenhuma mudança, ok? Cada letra tem o seu nome na ordem correta aqui do Aleph Bet. Vejamos, o Yud vale 10, o Shin vale 21, o Vav 6 e o Ain aqui 16. Então soma-se 16 mais 6 mais 21 mais 10, você tem o total de 53. Perceba que há uma diferença enorme. Aqui é um número muito mais alto e aqui nós temos um número bem mais reduzido. Porém, no entanto, a gente extrai a mesma raiz. Veja, 5 mais 3 é igual a 8. Então o Eterno está querendo nos dar uma informação muito valiosa aqui. Quando no mesmo nome, mas com técnicas e métodos diferentes, nós extraímos valores diferentes, porém permanece-se a mesma base, a mesma raiz. Vamos para o próximo. Mispar Katan. Esse método utiliza esta seguinte regra. O Mispar Katan você calcula de 1 a 9 em ciclos fechados, que se repetem. São ciclos de 1 a 9. Então você calcula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 9, você começa de novo. Um novo ciclo de mais 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí renova-se o ciclo de novo, 1, 2, 3, 4 e termina, então, sendo esses os novos valores das letras em hebraico, ok? Então vejamos, o Yud vale 1, o Shin vale 3, Vav vale 6 e o Ain vale 7. E aí nós temos de novo aqui a conta, agora diferente número, mas bem mais reduzido ainda, 17. E sabemos que a raiz de 17 é 8. Perceba, 3 formas diferentes, 3 raízes idênticas. Vamos ao próximo método. É o Mispar Hahor. Esse método aqui multiplica o valor, é o padrão. É como esse método aqui, o primeiro. É o método padrão da gemátria, ok?
só que ele é multiplicado pela posição da letra. Então, o Yud está aqui na primeira posição, é a primeira letra, então é 1 vezes o valor de Yud, que é 10. O Shin, que vale 300, está na segunda posição, então é o 2, 2 vezes o valor da letra, que é 300. O Vav, na terceira posição, então o Vav é 3 vezes 6. E o Ain, quarta posição, 4 vezes 70. Calcula-se tudo, soma, nós vamos ter um valor bem mais alto, olha a diferença de 17 para o valor numérico nesse método para o nome do Salvador, que é 908. Veja bem, coisa maravilhosa, não? 908, coloca-se no método Mispar Katan Misparri, que é para extrair a raiz, e nós vamos ter então 9 mais 8, 17, 17, 7 mais 1, 8. Novamente o 8 aparecendo por inspiração divina, Baruch Hashem. Vamos para mais um método, o método Mispar Alban. Veja como ele funciona. A gente mantém o Aleph Bet, porém inverte, troca os valores. O Lamed vale 30, a gente passa para o Aleph, que vale 1. Então, o Aleph passa a valer 30 e o Lamed 1, e assim por diante. O Bet vale 2, o Mem 40, então inverte. O 40 fica para o Bet e o 2 para o Mem, e assim sucessivamente, ok? Então, veja só. O Yud, nesta regra, vale 300. O Shin vale 10. O Vav vale 80. E o Ain vale 5. E a gente somando todos eles, nós vamos ter 395. Quando vemos para a extração da raiz, 395 dá 17. 1 mais 7 igual a 8. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Ele codifica 5 vezes a mesma raiz em diferentes técnicas de Gemátria. Então o Eterno tem algo sobrenatural para associar e para nos revelar a partir disso. Nenhum valor numérico aqui dos nomes são iguais, ó. Nenhum deles, todos são diferentes. Porém, todos têm a mesma e única raiz. Porque Yeshua é o mesmo ontem, hoje, eternamente, seu caráter não muda, tem a solidez de uma rocha verdadeira, como rocha viva que ele o é. Ok? Então, vamos pensar aqui, aparece 5 vezes. O número 5 é o número da redenção, Baruch Hashem. Todo verdadeiro judeu deve trazer redenção para esse mundo, enxergar a redenção do Eterno atuando nesse mundo e deve aproximar as pessoas ao Eterno, melhorar a vida das pessoas. Isso é a Geulah. A redenção plena está na pessoa de Yeshua, ele é a pessoa redenção. A redenção divina vem através de Yeshua na sua plenitude. Maravilhoso, não? Então vejamos, Yeshua agora no Het. O que é o Het? O número 8. O que significa o número 8 para os nossos sábios? Os sábios dizem que o 8 está associado à vida, representado pelo Het, que é um conceito do Elohim vivo. No judaísmo, 8 é o número do transcendente Baruch Hashem. Yeshua 8, 8, 8, 8 e 8. O número do transcendente está apontando para o nome de Yeshua com a raiz transcendente. Isso é extremamente significativo, porque, olha só a associação. Kefa afirma: vocês mataram o autor da vida. Veja, ele não era uma vida apenas normal. Como homem, Yeshua recebe vida, óbvio, e tem um corpo e é apenas homem, não é Elohim. Mas o autor da vida, aqui, Kefa está se referindo à natureza transcendente de Yeshua, pré-existente, divina. Por isso que está associada ao Het e também associada à redenção, a Geulah, tá? Porque ele é o autor da vida. Vejamos mais quem fala sobre isso. Isso é muito sério, isso é judaísmo puro. Veja aqui o 8, que representa o infinito, o transcendente. Por quê? Se você deita o 8, é o consagrado símbolo do infinito.
ok? Transcendente está fazendo alusão direta ao infinito, ou seja, aquele cuja raiz é dos tempos eternos e a sua pré-existência compreende o infinito, a transcendência, ele tem natureza de Adonai. Isso é maravilhoso. Veja só, quem diz isso é Yeshayahu, isso é judaísmo puro, judaísmo antigo, sério. Esse grande profeta da casa de Israel, Isaías, no capítulo 9:6, profetizou e escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Baruch Hashem. Veja que Yeshayahu não afirma que é toda a nação de Israel e uma multidão. Ele fala como sendo no singular, como sendo um só, um único. É uma referência direta a Mashiach, que nós sabemos que é Yeshua. Tremendo, não? Então veja, nas palavras do sábio, um menino, um filho, ele seria como? O único Messias que viria, que nós sabemos que é Yeshua. Ele é o que então? É a emanação do transcendente e infinito. Nosso Adonai forte, Pai da eternidade, que se fez carne como o príncipe da paz. Só transliterei a mensagem de Yeshayahu numa palavra mais compreensível. Vou repetir. O único Messias Yeshua é a emanação do transcendente e infinito. Nosso Deus forte, Pai da eternidade, que se fez carne. Veja que na eternidade, na condição de transcendente, ele é, sim, Adonai forte, Deus forte, Pai da eternidade. Mas quando ele se fez carne, ele é príncipe da paz, apenas homem. Mas é o rei de Israel que conosco reinará, sendo o portal de ligação e de acesso, de contato direto com Hashem. Tremendo, é maravilhoso as escrituras e as suas revelações. Vejam que esse texto aqui, o sábio Yohanan, quando esteve na ilha de Patmos, ali, Apocalipse 5:5, ele disse-me: um dos anciões, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Maravilhoso esse texto, irmãos. Porque Yohanan estava chorando, desesperado. Yohanan não podia acreditar que diante dos seres celestiais não havia ninguém digno de abrir o selo. Ninguém. E aí ele fala até que ele vê o leão da tribo de Judá, Baruch Hashem, a raiz de Davi, bendito seja Adonai. Como assim Yohanan está me dizendo que o Mashiach, o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi? Mas como? Se ele vem, na verdade, 28 gerações depois de Davi. Como ele pode ser antes de Davi? Como ele pode ser antes de Abraão? Como ele pode estar no passado, presente e futuro, sendo o que era, o que é e o que há de vir, somente através do Het, ou seja, da transcendência, do ser transcendente, entende? Aí sim, e depois 28 gerações como filho de David, já emanado através de um corpo que recebe o nome de Yeshua. Isso é maravilhoso. Vejamos se o Eterno nos linka esse texto e essa revelação com a transcendência de Yeshua através da Gemátria. Vamos ver. Esse versículo na Gemátria, se você somar todas as letras do verso completo, uma a uma, até o final aqui, o Vav, começando desse Vav até o último Vav, você vai ter, fazendo então o método para se extrair a raiz, você tem 5 mais 9 mais 3, 17, 7 mais 1, raiz 8, Baruch Hashem. Veja que a mensagem revela a transcendência de Yeshua no nível Pshat. O texto aqui está falando de forma muito clara. Ele é a raiz, ele é antes de Davi, mas a gente sabe que ele veio 28 gerações depois de Davi. Obviamente, só alguém transcendente tem pré-existência para poder realizar isso.
Veja muito bem. Aqui o versículo tem raiz 8, mas o Eterno não para por aí. Nesta parte, que é o leão da tribo de Judá, que é a tradução em português, o que está escrito aqui em hebraico, veja a gemátria só desse trecho. Olha aqui, ó, Yud 10, Rei 5, Vav 6, Dalet 4, Rei 5. Soma tudo, 30. Soma tudo, 351 e vai somando. Você vai ter o total, o valor numérico da expressão leão da tribo de Judá, você tem o valor numérico é 602. 602, a gente extrai a sua raiz é 8, Baruch Hashem. Perceba, amados, o Eterno está codificando de uma forma clara e direta a raiz no nome que é sobre todo nome, com a raiz própria daquele que vem antes da raiz de Davi, como a revelação dos céus para nós. Veja que maravilhoso. É o número 8, é o número da vida que está associado à letra Het, que é um conceito do Deus vivo. No judaísmo, o 8 vem depois do ciclo completo associado ao 7, que é o ciclo completo é o 7, insinuando estar acima da ordem natural, portanto é transcendente. Yeshua é 8, Baruch Hashem. Podemos concluir dizendo o seguinte: quando você conseguir colocar a transcendência de Mashiach nos 5 níveis da alma, primeiro Nefesh, segundo Ruach, depois Neshama, depois Hayah, depois Yehida, você se tornará um judeu completo e estará pronto para ser um com Hashem, Baruch Hashem. E isso vem nas palavras do próprio Messias Yeshua, que disse: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Yeshua. Está em Yohanan, livro de João, capítulo 17, verso 11. Bendito seja o nome de Hashem. Ele está dizendo que através do Mashiach, através da sua vida justa e dos seus méritos, este que é transcendente, que morreu e ressuscitou e vivo está, e agora junto com o Pai, porque ele já era um com o Pai e voltou de novo a ser um com o Pai, e no céu está. Ele veio para permitir que todos que creiam nele possam através dele se tornar um com o Pai também. Bendita a mensagem, maravilhosos textos, não? Que o Eterno vos abençoe. Shabbat Shalom.